Investir em ouro é uma boa escolha. Nós podemos dizer que há milhares de anos que a humanidade escuta isso, e recentemente isso tem se tornado cada vez mais relevante diante do cenário econômico internacional. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo para você. Eu vou explicar diversas maneiras de como investir nesse precioso metal e as vantagens e desvantagens de cada caminho. Antes de nós realmente começarmos o vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a crescer esse canal. Há um tempo, um mega investidor norte-americano, o Ray Dalio, fez um artigo falando sobre mudanças que estavam para acontecer no mercado financeiro. Ele é uma pessoa muito respeitada dentro do mundo dos investimentos e, inclusive, é fundador de um dos maiores fundos de investimentos que existem hoje. Ele tem uma verdadeira fortuna sob sua gestão. No artigo que eu falei, ele disse que o mercado estava para mudar. Na verdade, ele disse até que o mercado estava para mudar completamente. E ele usou dois dados para isso. Primeiro, os juros baixos. Depois, a questão do endividamento crescente e constante de todos os países. E agora nós temos uma informação nova, nós temos um dado novo. O grande monstro que se chama inflação. Então imagine só, se antes ele já pensava que investir em ouro era uma boa opção, imagine agora. Ao ler o artigo dele, eu digo que ele incentivou a compra de ouro. E com certeza, diante do cenário atual, ele incentivaria ainda mais. Mas na verdade, nós podemos até concluir que uma das melhores decisões financeiras sempre foi comprar ouro. Inclusive, o próprio Ray Dalio sempre disse o seguinte, abre aspas, quem não tem ouro em seu portfólio ou não entende de economia ou não entende de história. E uma observação pessoal aqui. Eu gosto muito de pessoas como o Ray Dalio, pessoas que falam o que fazem ou o que fariam. E nós podemos até concluir que ele realmente tem o ouro no seu portfólio. E eu diria que ele está aumentando a sua posição diante do cenário macroeconômico atual. E quando eu falo que gosto de pessoas como ele, é porque eu vivo dessa maneira. Eu falo sobre coisas que eu faço ou que eu faria. Nunca vou te incentivar a fazer uma coisa que eu não faria. Obviamente que, de modo geral, eu não recomendo nenhum investimento. Mas quando eu incentivo a você ter uma mentalidade, a você seguir uma linha de estratégia, é porque eu faço a mesma coisa. Ou eu faria a mesma coisa. Dando um exemplo aqui, eu já expliquei o que é um day trade, que é ali as operações de curto prazo que duram só um dia. Tive que explicar para você saber o que é isso e para você não errar, para você não cair nesse erro. Mas, apesar de eu ter explicado, eu não faço, não faria e não recomendo que você faça. Voltando aqui a falar sobre o assunto principal, sobre o ouro, não é somente o Ray Dalio que está falando, incentivando e provavelmente aumentando seus aportes no ouro. Os bancos centrais do mundo inteiro estão publicamente investindo, com exceção da Rússia e China, que não costumam divulgar muito bem quais são os seus investimentos. Mas, inclusive, tem reportagem desses bancos centrais investindo. E, com certeza, vários outros bilionários estão acompanhando o mesmo caminho. E, diante de tudo que eu já falei até aqui, seria super normal se você me perguntasse qual é o motivo de ser tão importante investir em ouro. A resposta resumida seria segurança, preservação de patrimônio. Antes de começar a explicar as razões que levam a investir no ouro ser tão importante, eu vou dar um exemplo que é fictício, é aleatório, mas que vai te ajudar a entender tudo isso aqui. Imagine que você recebeu um convite para viajar no futuro, para daqui 50, 100 anos. E aí foi informado que você só pode levar uma moeda, um meio de troca. Você levaria o real, a moeda brasileira que só vem desvalorizando ano após ano? E sabendo que o Brasil já mudou de moeda diversas vezes? Eu não levaria, acredito que você também não. E nós poderíamos até falar do dólar. Eu também não levaria o dólar, ainda que ele seja considerado a moeda internacional, uma moeda sólida, mas nós sabemos que nos últimos tempos ele vem tendo problemas, ainda mais com essa impressão de dinheiro que os Estados Unidos fez nos últimos meses. Então, poderíamos colocar aqui o Bitcoin. Eu também não levaria o Bitcoin. Ah, mas teria os argumentos. O mundo é cada vez mais digital, não tem erro, as criptomoedas vão dominar. Tá, mas o Bitcoin existe há muito pouco tempo. Tem poucos anos que o Bitcoin está no mercado. Então eu levaria o ouro. Por que eu levaria o ouro? Porque ele já se provou há milhares de anos. O ouro existe desde antes de Cristo. Já houve moedas de grandes impérios que surgiram e sumiram.
impérios fortes, impérios grandes, maiores inclusive do que muitos países que existem hoje. Mas o ouro continua firme e forte. Então é exatamente por conta disso que eu levaria o ouro. Ele se provou no tempo, ele resistiu ao tempo, ele é valorizado pela humanidade por milênios. Existem povos que resistiram a grandes desafios graças às suas riquezas em metais e joias. Na minha opinião, fica muito amplo ficar falando que o ouro é valorizado há milhares de anos. Então eu posso até ser mais específico. A humanidade já tem provas que o ouro é valorizado há mais de 6.000 anos. Existem achados arqueológicos datados de 4.500 anos antes de Cristo que mostra que lá no Egito o ouro já era valorizado. Vindo para momentos mais recentes, nós temos as grandes descobertas dos europeus, as grandes explorações marítimas dos europeus. Ao descobrirem novos povos, esses povos já valorizavam os metais. Enquanto os europeus já estavam usando esses metais preciosos como moedas, como meios de trocas, normalmente esses povos descobertos ainda usavam como joias e acessórios, mas muitas das vezes para demonstrar riqueza, para demonstrar poder. Então, ainda que eles tinham funções diferentes, ambos já estavam valorizando aqueles metais. Dizem, inclusive, que os incas valorizavam mais a prata do que o ouro. Então, quando nós estamos falando de ouro, é muito importante deixar muito claro isso aqui. Não encare como uma maneira de você ter ganhos no curto prazo, nem mesmo no longo prazo. O ideal aqui, o objetivo principal no investimento com o ouro é você garantir a existência do seu patrimônio. Por que ele é tão valorizado até hoje e provavelmente vai continuar assim eternamente? É simples, é pelo fato dele não ser controlado pelo Estado. Não são os governos que decidem o que vai acontecer com o ouro. Ele é uma riqueza natural e o melhor de tudo, ele é escasso, então a tendência dele é só valorizar. E você pode fazer investimentos em metais preciosos, não só no ouro, até mesmo do Brasil. E quando eu falo outros metais preciosos, nós podemos colocar aqui, por exemplo, a prata. Você pode acessar as informações sobre o ouro e outros metais preciosos direto na plataforma da sua corretora, o famoso home broker. É como se você estivesse entrando ali para comprar ações. Então você vai ter o acesso às informações ali do ouro, da prata, através de códigos. São alguns códigos para o ouro, mas os dois principais são OZ1D e o OZ2D, sendo que o OZ1D são de 250 gramas e o OZ2D de 10 gramas. E o valor que você vê lá no home broker não é o valor mínimo para você fazer esse investimento, é o valor do grama. Então digamos que o valor do grama está a R$100. No OZ1D, você vai investir em 250 gramas, então você precisaria de R$25.000 para fazer esse investimento. Enquanto no OZ2D, que são 10 gramas, você teria que fazer um investimento de R$1.000. Diferente de outros ativos financeiros, de outros investimentos, você não tem como investir no ouro pagando apenas uma fração do que está sendo disponibilizado ali no mercado financeiro, no home broker. Você tem que comprar o contrato inteiro. E você também não vai levar esse ouro para casa, você não vai receber esse ouro em casa. Você vai ter o ouro através de contratos que estarão custodiados dentro do sistema financeiro. E se você quiser seguir esse caminho, investir aqui através da plataforma da sua corretora, através do home broker, usando esse ticker, né, esse código do ouro, você tem que ver quais são as taxas. É muito importante você ver a taxa que a sua corretora vai te cobrar, porque isso varia de corretora para corretora. Caso você não encontre ali no seu home broker esses códigos, não se assuste. Esses investimentos não são comuns mesmo, então basta você entrar em contato com a sua assessoria de investimentos, ou pelo chat da corretora, ou pegar lá o número de atendimento central da corretora e pegar informações, perguntar como que funciona na sua corretora. Pelo fato de não ser comum, né, muita gente conhece esse tipo de investimentos, a maioria das pessoas não sabem que tem como investir no ouro direto na Bolsa de Valores através desses códigos. Então talvez seja interessante você correr atrás perguntando mesmo. Você liga lá na sua corretora e pergunta se tem informações sobre o OZ1D, sobre o OZ2D e assim vai. Para ter mais liquidez, ou seja, conseguir transformar esse investimento em dinheiro mais rápido, normalmente o OZ2D costuma ser a melhor opção, por conta do seu valor menor, entendeu? Então fica mais fácil e tem mais negociações dele no mercado. Mas existe um outro que tem um contrato até menor, que é de 0,225 gramas, que é o OZ3D, que é muito pouco negociado também. Na verdade, ele é o menos utilizado. O OZ2D realmente é o que desponta aí, é o mais utilizado dentro do mercado. E se nós formos comparar com o mercado como um todo mesmo,
Na verdade, esses 3 tipos de investimentos no ouro são ruins quando nós olhamos para a liquidez. Enquanto as grandes ações têm milhares de negociações durante o dia, esses contratos de ouro têm pouquíssimas negociações. Então a grande vantagem estaria aqui pelo fato de você poder fazer isso tudo de casa, do seu celular, e ainda não ter que se preocupar com a logística de segurança, ter que guardar em cofre, esconder em paredes. Tem diversas coisas que as pessoas fazem para esconder o ouro, mas eu pessoalmente digo que eu nunca terei o ouro em casa e recomendo que você também não tenha para você não virar um alvo. E uma outra vantagem é a questão do imposto de renda. Você investindo no ouro através desse caminho, você tem a isenção do imposto de renda e negociações de até R$20 mil. E aí, como nós já falamos muito sobre o ouro físico, eu coloco como uma outra maneira. Você poderia ir lá e comprar o ouro e guardar em casa ou colocar numa instituição de segurança. Você consegue comprar barrinhas de ouro de até 1 grama. Aí a vantagem seria que você teria a posse imediata ali, para caso você precise, não sei o motivo. Mas eu diria que isso é uma meia verdade. Mas você teria também ali o problema com a segurança, de onde guardar isso. Vai guardar em casa mesmo? Como você vai fazer na sua casa? Ou vai procurar uma empresa? E é exatamente por conta disso que eu falo que é uma meia verdade. Porque dependendo da quantidade, dificilmente você vai guardar isso em casa. Você vai procurar bancos, empresas especializadas para fazerem esse serviço, para armazenar para você. Logo, apesar de ser seu, ao solicitar você dependeria da entrega desse ouro. Eu sei que pode parecer loucura o que eu estou falando, né? Mas é porque já houve confisco de ouro no mundo. E se eu te contar onde, talvez você nem acredite. Nos Estados Unidos. O ouro dos Estados Unidos já foi confiscado. O ouro que a população tinha foi solicitada pelo Estado. E isso aconteceu lá em 1933, poucos anos depois do início de uma grande crise, a crise de 1929, que também ficou conhecida como a Grande Depressão. E esse ouro serviu para ajudar o país a sair dessa grande crise. O Estado até pagou por esse ouro, ele não saiu e tomou da população, não. Mas a grande questão era que a população estava obrigada a entregar esse ouro. E por um valor que não tinha negociação, era o valor que o Estado definiu e ponto. E quem não entregasse estaria fora da lei. Era uma pessoa que seria considerada criminosa. E recentemente a Venezuela, que tem ouro guardado na Europa, solicitou esse resgate, queria trazer para a Venezuela ou para algum outro país e teve esse resgate recusado por questões políticas. Ou seja, na verdade, investir no ouro físico e deixar ele estocado em um lugar é como investir no mercado financeiro. Você tem a propriedade, mas não tem a posse. O ouro não vai estar com você para você fazer o que você quiser. Isso tem um motivo até plausível, que é a sua segurança. Outra desvantagem em comprar o ouro fisicamente é que seria como investir através das casas de câmbio em outras moedas. Você paga um valor para comprar e na hora de vender ele é menor. Você não vai revender pelo valor que você comprou ou mais caro. Isso só acontece através do mercado financeiro. Por exemplo, digamos que você comprou uma barrinha de R$100 no Banco do Brasil. Aí na hora de revender, eles não vão querer pagar os mesmos R$100. Eles vão falar que vão te pagar 90, 80, sei lá, dando um exemplo aqui. Enquanto se você colocou esses R$100, por exemplo, no mercado financeiro, quando você for vender, você vai vender pela situação que está no mercado. Se tiver 150, você vai vender por 150. Se tiver R$50, R$80, você vai vender por esse valor. Portanto, na minha opinião, essa não é a melhor maneira de investir no ouro. Apesar de nós termos aquela vontade de ter o investimento ali físico, principalmente o ouro, para se proteger de situações como a quebra de um estado, uma mudança de país, uma guerra, sabe, sei lá o que pode acontecer, é muito arriscado você ter essa posse na sua casa. E para ter ele estocado dentro de uma empresa de segurança ou dentro de um banco, tendo que pagar taxas altíssimas, é muito melhor você ir através do mercado financeiro. E uma outra maneira de você investir através do mercado financeiro no ouro é através dos fundos de investimentos, que na minha opinião é bem melhor do que a primeira opção que eu dei aqui. Tem a desvantagem tributária, porque vai ter o imposto de renda, por exemplo, come cotas a cada 6 meses, pelo fato de ser considerado um fundo multimercado, e a taxa de administração também, mas é uma operação muito mais fácil, bem mais fácil do que ter que ficar comprando através daqueles códigos, não tem tanta liquidez através daqueles códigos conforme eu falei, e também não é tão ruim como a parte física de você ter que se preocupar com o armazenamento, ainda ter custos com isso. Então, através dos fundos de investimentos, provavelmente estará a sua melhor opção. E quando você encontrar os fundos de investimentos que estão disponíveis dentro da sua corretora, o mais importante é que você leve a sério a leitura das regras que tem nesse fundo,
para você decidir se realmente faz sentido seguir através desse caminho. E nós poderíamos colocar aqui até outros caminhos, investir no ouro através do mercado internacional, investir no exterior, como por exemplo investimento em ações de grandes mineradoras internacionais, ou até mesmo através de ETFs, mas ETFs lançados em bolsas internacionais, em bolsas fora do Brasil. Para os ETFs, nós temos dois exemplos, o SPDR Gold Shares, que são conhecidos como GDL, e o iShare Gold Trust, que é o IAU. É muito importante que você saiba que ter o ouro na sua carteira é uma coisa muito boa sim. É muito bom pela diversificação do risco, pela preservação do patrimônio, mas é mais importante ainda que você tenha o ouro no momento apropriado, no momento que você realmente está tentando proteger o seu capital, o patrimônio que você já conquistou. Até porque, se você estiver ali na fase de acumulação, de multiplicação do seu patrimônio, ter o ouro na sua carteira pode penalizar e muito o seu crescimento. Quando eu falo estar numa fase inicial, não é simplesmente estar na fase de acumulação ou simplesmente ser uma pessoa jovem. Você pode ser uma pessoa jovem ou ainda estar na fase de acumulação e ser o momento apropriado de ter o ouro na sua carteira. Mas você vai ver isso pelo fato de você ter um patrimônio muito grande, já tem um patrimônio confortável para ter sua independência financeira, ou a partir daqui você já cumpriu suas metas de vida. Então você já quer ter um patrimônio em ouro para preservar o que você já conquistou. Então é legal sim que você tenha parte do seu capital aplicado em ouro. Isso no momento apropriado, conforme eu já falei. Ainda que isso traga ali a diminuição do seu crescimento, a diminuição da acumulação do patrimônio. Pois mesmo com os custos e particularidades do ouro, ele se torna atrativo exatamente pela segurança que ele traz à riqueza que já está acumulada. Beleza? Valeu, alunos e alunas!